Então, nosso assunto agora é probabilidade condicional. Então, nós veremos os tópicos de probabilidade condicional, independência estatística, o teorema da probabilidade total e a fórmula de Bayes. Então, vamos começar desenvolvendo o conceito com um exemplo simples. Imagine o experimento de jogar uma moeda equilibrada 2 vezes. Aí nós perguntamos qual a probabilidade de saírem 2 caras nos 2 lançamentos. Algumas condições adicionais que a gente poderia colocar. Suponha que ao jogar a primeira moeda, o resultado seja coroa. Qual a probabilidade de obtermos 2 caras nesse caso? Ou então, suponha que o primeiro lançamento deu cara. Qual a probabilidade de termos 2 caras? Então vamos voltar aqui na primeira pergunta. Então esse é um problema simples que a gente já sabe resolver. 2 moedas equilibradas, dois lançamentos com uma moeda equilibrada. Eu teria 4 possibilidades, cada um com probabilidade 1/4. E obter 2 caras seria apenas um evento, então a probabilidade seria 1/4. Agora, para a segunda pergunta que a gente fez. Então, se a primeira moeda deu coroa, então não tenho mais a possibilidade de obter 2 caras. Então, a probabilidade de obter 2 caras nesse caso aqui seria 0. E vamos pensar agora no segundo caso. A primeira moeda deu cara. Qual a probabilidade de obtermos 2 caras? Bom, nesse caso aqui, a probabilidade de sair 2 caras vai ser igual à probabilidade da segunda moeda dar cara. Probabilidade igual a 1/2. Então, nesse caso aqui, a probabilidade seria 0 e no segundo caso, a probabilidade seria meio, intuitivamente. Então, observa que nesse exemplo, o conhecimento de uma informação sobre o experimento alterou o cálculo da probabilidade. Foi necessário atualizar as probabilidades dos eventos. Então, nesse caso aqui, o evento 2 caras foi atualizado com probabilidade 0. E nesse segundo caso aqui, foi atualizado com probabilidade meio. Nos 2 casos, diferente da probabilidade inicial que eu tinha de 1/4. Então, o que aconteceu é que a gente considerou uma informação sobre a certeza de que um determinado evento aconteceu. No primeiro caso aqui, que a primeira moeda deu coroa, e no segundo caso, que a primeira moeda deu cara. Essa informação nos faz rejeitar as possibilidades que estão fora do evento. Então a gente vai ver uma maneira simples de descrever o que está acontecendo aqui nesse cálculo. Então no exemplo a gente poderia descrever os seguintes eventos. A gente vai denotar por A o evento a primeira moeda dar cara e por B as 2 moedas darem cara. Então inicialmente, como a gente já viu, a probabilidade só da primeira moeda dar cara é meio. E a probabilidade dos 2 lançamentos darem cara é 1/4.
esse tipo de cálculo a gente já viu como faz. Também a gente já tinha comentado que a gente poderia calcular intuitivamente a probabilidade de duas caras, dado que o primeiro foi cara, que a gente viu que era igual à probabilidade da segunda moeda dar cara, que é meio. Então, na linguagem aqui dos eventos, seria a probabilidade de B dado A. Probabilidade de duas caras, dado que a primeira moeda deu cara. Então, P de B dado A é igual a meio. Então, a gente vai utilizar essa notação com a barra para indicar que a gente está considerando que o evento A aconteceu. E a gente diz, nesse caso aqui, probabilidade de B dado A. Então, no diagrama, né, vamos imaginar aqui que aconteceu. Né? Então, eu tenho o meu espaço amostral, aqui indicado pelo retângulo, e denotado aqui por ômega maiúsculo. Tenho meu conjunto A, esse daqui, e o meu conjunto B. Então, a gente vai assumir que o evento A aconteceu. Nesse caso, tudo que está fora de A, que é essa área aqui em cinza, ou seja, o conjunto A complementar, a gente pode descartar, porque a gente sabe que nada do que está aqui aconteceu. Então, inicialmente, quando eu calculava a probabilidade de B, olhando para todo esse conjunto aqui, o conjunto B inteiro, eu vou passar a olhar só a parte que tem interseção com o conjunto A, que eu sei que aconteceu. Então, se antes eu olhava para o conjunto B, eu vou passar a olhar, a partir do momento que eu considero que o evento A aconteceu, eu vou olhar só a interseção entre B e A. Ou seja, essa parte do meio aqui. Então, toda essa parte aqui em cinza, eu posso descartar. Então, inicialmente é como se a probabilidade de B fosse diminuída. Se antes eu calculava P de B, agora eu só vou poder considerar a probabilidade de B dado B interseção A. Só que um outro elemento que eu tenho um outro fator que eu tenho que considerar é que todo o espaço amostral também é diminuído. Antes eu estava considerando todo o conjunto ômega, o retângulo. Agora eu vou passar a considerar como espaço amostral só o conjunto A. Então, para eu continuar tendo a mesma proporção de probabilidade, ou seja, que a probabilidade do espaço amostral todo seja 1, eu teria que impor que agora, dado A, a probabilidade de eu ter A dado A também vai ter que ser 1. Então, a maneira de eu garantir essa condição é eu definir a probabilidade de B dado A como a probabilidade de B interseção A dividido por P de A. Para eu normalizar o valor das probabilidades, para quando eu considerar todo o conjunto A, eu tenho a probabilidade condicional 1. Então a gente vai definir a partir de agora a probabilidade condicional dessa maneira. A probabilidade de um evento B, dado que o evento A aconteceu, vai ser a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de A. E a gente chama isso de probabilidade condicional do evento B. Então, ainda nesse exemplo,
a gente poderia agora considerar os eventos. O evento A é o mesmo evento, o primeiro lançamento da cara, e o evento C, o segundo lançamento da cara. Deixa eu só ver aqui. Isso. Então, a probabilidade de A de só o primeiro lançamento da cara é meio. E a probabilidade de C, de a gente considerar o segundo lançamento da cara, vai ser meio também. Então, se eu quisesse calcular a probabilidade de C dado A, ou seja, probabilidade do segundo lançamento da cara, dado que o primeiro deu cara. Então, seria a probabilidade da interseção A e C dividido pela probabilidade de A, da maneira que a gente definiu a probabilidade condicional aqui. Que seria, nesse caso, 0,25 dividido por meio, que daria meio. Ou seja, inicialmente eu tinha a probabilidade de C igual a meio, e depois que eu assumo que o evento A aconteceu, a probabilidade continua meio. Ou seja, a informação que o evento A aconteceu não alterou a probabilidade do evento C. Nesse caso, quando a probabilidade de C é igual à probabilidade de C dado A, dizemos que os eventos A e C são independentes. Caso contrário, ou seja, caso seja diferente esse valor, a gente diz que são dependentes. Então, supondo que a gente tenha dois eventos independentes, A e C, né? Ou seja, a probabilidade de C é igual à probabilidade de C dado A. Agora, se eu olho para a definição de probabilidade condicional, eu escreveria a probabilidade de C dado A dessa maneira. Apenas a definição de probabilidade condicional. Agora, quando eu olho para os extremos aqui dessa igualdade, eu concluo que, nesse caso, a probabilidade da interseção vai ser igual ao produto das probabilidades. Ou seja, essa igualdade aqui acontece se e somente se essa igualdade aqui acontece. Ou seja, se e somente se os eventos são independentes. Então, essa é uma outra relação que, em geral, mais simples, que caracteriza eventos independentes. Então, quando eu quero verificar que se dois eventos são independentes ou não, eu calculo a probabilidade da interseção e comparo com o produto das probabilidades. Se for igual, eu vou dizer que eles são independentes. Se for diferente, eles são dependentes. Então, agora vamos voltar lá nas primeiras perguntas que a gente tinha formulado. A gente tinha definido o evento a primeira moeda dar cara, o evento B, as duas moedas darem cara. E a gente viu que probabilidade de B era 1/4, a gente já sabia calcular, e a probabilidade de A era meio, a gente sabia calcular também. Agora, o que a gente viu no início é que, intuitivamente, a gente calculou que a probabilidade de B dado A era meio. Ou seja, a informação de A, que A aconteceu, mudou a probabilidade de B de 1/4 para 1/2. Ou seja, aumentou a probabilidade de B acontecer. Então, vamos verificar se os eventos A e B são dependentes ou independentes. Então, é fácil ver que a interseção B vai ser B, pela definição aqui dos conjuntos. Então, a probabilidade da interseção vai ser igual à probabilidade de B, que é 1/4. E o produto das
das probabilidades. Probabilidade de A é meio, a gente já viu, e probabilidade de B 1/4. Então o produto aqui dá 1/8. Então a probabilidade da interseção vai ser diferente da probabilidade do produto das probabilidades. Então, eu concluo que os eventos A e B são dependentes. Ou seja, a informação de que A aconteceu está mudando a probabilidade do evento B. Então, esse conceito de independência ou dependência, às vezes a gente acaba aplicando informalmente, né? Então, em muitas situações concretas, mesmo que a gente não tenha formalmente uma probabilidade definida, a gente costuma dizer que eventos são dependentes. Então, imagina os eventos A, dirigir um carro embriagado, e o evento B, sofrer um acidente de trânsito. Então, evidentemente, que se uma pessoa dirige embriagada, deve aumentar a probabilidade dela sofrer um acidente. Então, digamos, intuitivamente, mesmo sem ter uma medida numérica dos eventos, a gente diz que eles são dependentes, ou seja, a ocorrência de um evento influencia na ocorrência de outro. Então, na vida real, nesse exemplo, esses eventos têm uma clara relação. Então, neste caso, a gente também diz que os eventos são dependentes. Então, vamos ver uma aplicação